Graça e a paz do Senhor Jesus esteja com todos nessa noite. Amém? Eu quero ler com você, aproveitar para ler o primeiro livro da Bíblia, Gênesis, primeiro capítulo, capítulo 1, do verso 1 ao 3. Gênesis, capítulo 1, do verso 1 ao verso 3. Esse é um texto muito conhecido, não é verdade? Mas eu creio que a gente tem alguns ensinamentos aqui nessa noite. Gênesis 1. No princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus: haja luz, e houve luz. Amém. Pode assentar, querido. Quero começar essa ministração fazendo uma pergunta. Sentado ali, a gente via o momento da adoração, o momento do louvor, os irmãos levantando as mãos e dizendo, com expressão ao Senhor, que o Senhor seja o centro. E estava muito gostoso de ver hoje o louvor, a expressão da igreja. Acho que para a gente que ministra, a gente sempre tem essa expectativa. Por quanto tempo mais você ficaria adorando a Deus aqui nessa noite? Por quanto tempo mais você acha que você conseguiria ficar aqui? Mais 1 hora? Mais 2 horas? Você se sentiu bem nessa ministração de louvor? Você sentiu a presença de Deus? Você sentiu algo da emoção mesmo, do coração, do Espírito, da presença de Deus? Você conseguiu perceber o ambiente de Deus aqui nessa noite? Será que você conseguiu sentir isso? Isso estava no seu coração? Você está com o coração aberto para adorar a Deus? Você veio com esse coração aberto? Você sentiu uma resposta de Deus nesse momento, a tua adoração, o teu louvor? Por quanto tempo você ficaria aqui? Por quanto tempo a gente conseguiria ficar? Por quanto tempo seria bom? Será que 1 hora, 2 horas, 3 horas, virá a noite? Aí você pode falar: mas amanhã eu tenho trabalho. Vamos dizer que a gente não tivesse trabalho, não tivesse que trabalhar amanhã, hein? Beleza, hein? Maravilha, né? A gente pede... amanhã é feriado em Osasco, Dá para ficar um pouquinho mais, mas quem trabalha em São Paulo talvez não possa. A gente ia falar com os pastores aí, alugar uns aquecedores, Eu acho que se eu falar aqui para os irmãos, vamos dar um abraço em todo mundo vai ficar feliz agora para ver se dá uma esquentada, Por quanto tempo mais nós ficaríamos se a gente não pudesse, se a gente não tivesse trabalho, não tivesse atribuições, não tivesse que comer, talvez, fazer comida e toda aquela coisa? Você já mentalizou aí? Quanto tempo você ficaria? Eu ficaria por algumas horas, eu ficaria por mais um dia, eu ficaria dias. Eu não sei dizer isso. Mas eu estava pensando nesse aspecto do nosso louvor, da nossa adoração. Qual que é o sentido disso? Porque quando a gente está na presença de Deus, num culto, ou numa presença de Deus no nosso tempo devocional, me parece, e as pessoas vêm à igreja por causa disso, porque sentem algo bom, sentem que há uma resposta, as pessoas querem estar junto com o seu Deus, querem estar nesse ambiente onde Deus está. E quando a gente vem para o culto, a gente vem para trazer algo para Deus, para entregar algo para Deus. É isso que a gente faz na hora do louvor. E imediatamente, é bíblico isso, Deus habita no meio dos louvores, então há uma resposta do Espírito Santo, uma resposta de Deus para nós, como Ele devolvendo esse amor, Ele devolvendo esse carinho. E esse ambiente é gostoso de estar, é gostoso de ficar. Mas eu fiquei pensando que isso, em algum momento, ele tem um fim. Para nós tem um fim às 8 horas, daqui a pouco, daqui a 30 minutos. Tem um fim essa ministração, esse culto, esse momento que é separado no domingo. Tem um fim.
talvez a gente pudesse estipular, não, nós vamos virar à noite aqui, mas teria um fim. Teria um fim na segunda, na terça, na quarta. E aí você sairia daqui, ou você vai sair daqui de que maneira? Esse sentimento se acaba, esse sentimento vai embora, esse sentimento de bem-estar, esse sentido de falar para Jesus, Jesus, o Senhor é o centro. E aí, Jesus pergunta, tá bom, eu sou o centro, e daí? O que significa ser o centro? O que significa ser o centro da vida de uma pessoa? O que significa Jesus ser o centro da vida de alguém? O que significa isso que você cantou? Está parando para pensar? Com certeza você está parando para pensar agora que eu estou te falando. O que significa essa frase que nós cantamos? Pode ter vários significados para nós. E esse ensinamento de hoje serve até para a gente falar para as pessoas, porque muitas pessoas falam, mano, você vai fazer o que na igreja de novo? Mas todo dia tem igreja, tem culto, o que vocês fazem lá tanto, né, na igreja que tanto querem estar lá? E muitas pessoas talvez não saibam explicar ou materializar isso. Mas eu acho que há um sentido para tudo isso. E eu estou afirmando aqui que isso teria um momento final, como vai ter às 8 horas, 8 e pouco aqui. Mas mesmo que nós todos estivéssemos querendo muito continuar aqui, louvando a Deus, engrandecendo a Deus, teria um final, um momento daqui. E a gente sai desse momento, e o depois? O que significa Jesus ser o centro? O que significa estar na presença de Deus? Qual que é o sentido de nós estarmos nesse mundo fazendo isso que a gente faz aqui na igreja, no culto? E aí eu me apeguei com esse texto durante alguns dias, porque o tema de hoje era o culto de missões, e eu queria falar alguma coisa relacionada a missões, a missão. Porque quando a gente pensa em missões, parece que missões é uma coisa distante de nós, cristãos normais. E Deus tem um chamado para poucas pessoas que são os missionários. E esses missionários, então, são os caras que representam a gente, né, no mundo cristão, que vão fazer missões. Esses caras têm um chamado, eles são super-homens, têm um super chamado de Deus e têm superpoderes, né, porque eles são pessoas que aguentam fazer coisas que a gente normalmente não faríamos, como o pastor Paulo falou aqui, de você deixar seu emprego, sua família, enfim. Então eu queria quebrar esse estigma, queria quebrar esse pensamento errado de que missões não é para nós. Há uma missão para cada um de nós que estamos aqui. Há uma missão para você. E tem 3 palavras aqui, que talvez eu não consiga passar todo o meu pensamento nessa noite, mas tem 3 palavras que eu gostaria que ficasse gravado para você nessa noite, que faz parte desse ensino, né? Verso 1 diz, no princípio criou Deus. Primeira palavra é criar, é a criação. Verso 2 diz assim, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Segunda palavra é se mover, movimento. Graças a Deus que esquentou, que eu estava tremendo ali. E a terceira palavra, verso 3, e disse Deus, criou, movia e disse. Criou do verbo criar. Essa palavra criar, no original, ela é usada somente para Deus. Porque Deus criou o mundo, criou todas as coisas do nada, do inexistente. Então isso não cabe para nós, seres humanos. Mas em seguida, a gente vai entender o que significa essa palavra para nós. O Espírito de Deus, diz a palavra, que ele se movia sobre a face das águas, e depois a gente, agora costuma dizer que o Espírito Santo se move aonde? Na igreja, se move no coração do ser humano. E disse Deus,
tudo existiu através da palavra dita, da palavra liberada. E você vai ver nesse capítulo, primeiro capítulo de Gênesis, por 9 vezes essa expressão, e disse Deus. Então, quando eu estou falando de missões, quando eu estou falando que há uma missão para cada um de nós, talvez você vai entender o pensamento quando a gente chegar na conclusão aqui. Por que eu estou perguntando essas coisas? Quanto tempo a gente ficaria aqui na presença de Deus? Eu comecei a olhar para esse texto, irmãos, e perguntar para Deus que sentido, né? Que sentido teria esse texto para um culto de missões? O que isso tem a ver com missão? O que isso tem a ver com o culto missionário? Com o momento onde a gente vai falar que eu e você, nós somos responsáveis por levar uma missão. E aí eu começo a olhar para esse texto e ver uma coisa. Deus, Ele, tendo toda a glória, tendo todo o poder, tendo toda a majestade, Ele decidiu criar algo. Ele decidiu criar algo. Nesse contexto, o Espírito Santo e o Filho estavam ali. O Espírito Santo se movia, e tanto é que, posteriormente, o texto diz que façamos o homem à imagem e semelhança. Então ele está convocando Pai, Filho e Espírito para que haja essa criação do homem à sua imagem e semelhança. E tudo isso foi feito através da palavra. E já no primeiro capítulo da Bíblia, a revelação que Moisés tem, quem escreveu esse livro foi Moisés, e essa revelação foi dada a Deus por Moisés. Foi dada a Moisés por Deus. Deus chama Moisés e descreve o início de todas as coisas. E aí, há palavras liberadas, passo a passo, dia a dia, os dias da criação, Deus determinando que coisas fossem criadas, que aquilo que não existia viesse a existir. Não diz a palavra? Ele é aquele que chama as coisas que não são como se já fossem. Deus chama o inexistente, aquilo que não existe. Deus tem esse poder. E Ele vai criando coisas, criando o universo, criando as plantas, criando os mares, fazendo separação, criando os animais. Ele vai declarando e dizendo, disse Deus, e as coisas começam a acontecer. Começam a ser geradas. Então, quando isso vai se materializando, aquilo que é invisível se materializa, outras palavras aqui importantes aparecem. No verso 11 diz assim: disse Deus, produza a terra e dê semente, a árvore frutífera que dê fruto. No verso 20 ele diz assim: disse Deus, produzam as águas. No verso 22 está escrito: frutificai e multiplicai-vos. No verso 24, ele vem e diz: produza a terra. Ou seja, depois que aquilo foi criado, depois que os mares, as águas foram criadas, está escrito aqui no texto, ele diz no verso 20, produzam as águas. Ele deu vida a algo inexistente, ele criou algo inexistente, e naquele momento, após isso, ele fala assim: águas vocês têm que produzir. Animais vocês têm que produzir. E até chegar ao homem, onde no verso 27 diz o seguinte: e criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. E Deus os abençoou.
E Deus lhes disse: frutificai e multiplicai-vos. Então eu fico pensando, voltando na pergunta que eu comecei a fazer: para que a gente adora a Deus? A Bíblia diz em Efésios que nós somos criados para o louvor da sua glória. Então, quando a gente pensa nisso, para quem é ministro de louvor e trabalha com música, a gente fica muito focado nisso. Olha, Deus criou a gente para o louvor da sua glória. Então, a gente tem que fazer o quê? Louvar. A gente tem que cantar. A gente tem uma ideia de céu, não sei se você tem essa ideia, mas muitas pessoas têm essa ideia de céu, um lugar de adoração. Um lugar onde a gente está de mãos levantadas, um lugar onde a gente está perto de Deus, um lugar onde a gente está em adoração. Quando a gente olha para o Éden, parece que Deus criou o homem ali, criou Adão e Eva, e para ter o quê? Comunhão, relacionamento, adoração, estar perto do homem. Mas eu consigo entender uma coisa, meus irmãos, que Deus nos criou, o que faz parte da adoração, do sentido da nossa vida, de Jesus ser o centro da minha vida, é que eu produza algo. É que eu não mais crie com essa palavra, Deus criou, porque criar do nada, só Deus pode fazer. Mas logo em seguida, começa a aparecer uma outra palavra, que vem muito por toda a Bíblia, que é gerar. É gerar. Nós não podemos criar. Podemos criar algo do nada? O homem não tem esse poder. Mas quando Deus fala, façamos o homem a nossa imagem e semelhança, Deus está dizendo: eu estou dando poder para vocês gerarem, para vocês reproduzirem. E a palavra do Senhor, isso é muito importante. Esses atos que Deus faz, o que diz no verso 28 e em outros versículos, e Deus abençoou. Às vezes a gente não entende até o poder da bênção, né? Até o pastor fala que quando chegar no final, ele vai fazer o quê? Vai fazer a bênção sobre a igreja. E tem gente que não se apercebe disso, da importância disso, porque a bênção é uma palavra poderosa, liberada sobre todos nós. A bênção, como tem sido falado, explicado, a bênção, ela é cobertura. O que é normal de uma bênção? O que o pai faz quando vai abençoar o filho? Faz o quê? Põe a mão. Se você não faz isso com seu filho, você precisa fazer isso. A gente perdeu esse costume da bênção, de abençoar os filhos, dos filhos pedirem a bênção. Mas isso é um princípio da Bíblia. Quando Deus, estou falando aqui de princípios, quando Deus criou todas as coisas, Deus viu que era bom, mas tem um diferencial aqui: Deus abençoou. Irmãos, há um entendimento sobre abençoar, que abençoar é empoderar alguém, é municiar de poder, é declarar poder, cobertura, autoridade sobre alguém. É declarar que o teu filho, quando você está abençoando a vida dele, você está cobrindo ele com uma autoridade que no mundo espiritual o inimigo não pode tocar a vida dele, porque tem poder na sua vida. Da mesma forma, nós temos o sentido na igreja. Se o pastor vem, nós fazemos isso aqui, nenhum de nós sai para pregar, faz alguma coisa, né, que não haja o quê? A bênção do pastor, João no caso. Por quê? No momento que ele está fazendo isso, ele está fazendo o quê? Ele está empoderando. Ele está nos dando a cobertura do quê? Não é da casa do Pai, mas é a casa do quê? Da igreja do Senhor. Então há um poder na bênção de Deus. Interessante que Deus fez o homem à sua imagem e semelhança. E quando Ele fez isso, Ele nos deu poder. Ele nos abençoou. Ele nos empoderou. Quando nós estamos falando de culto de missões, meus irmãos,
Estamos dizendo que Deus tem uma missão para cada um de nós. O primeiro princípio, se você acredita que você tem uma missão, que Deus te escolheu, Deus te chamou, porque Deus chamou todas as coisas à existência. Ele criou. E o Espírito se movia. E hoje se move mais por causa da revelação de Cristo Jesus. E por causa da dispensação do Espírito. Há uma palavra-chave aí, que é a bênção do Senhor. Deus te abençoou. Colocou as mãos sobre a sua vida. E você precisa entender isso. Que na sua missão, se você tem uma missão, e há poder de Deus liberado para você. A gente pensa que um missionário, então a gente intercede, a gente ora, porque ele tem que se preparar muito, ele tem que jejuar muito, porque ele está fazendo o quê? Indo ganhar pessoas lá do outro lado do mundo, ou no sertão. Mas o ensino bíblico é aqui, que Deus amou o mundo. Deus amou o mundo, amou as crianças na África, amou lá no Nordeste, amou na Europa, ama aqui em Osasco. E Ele chama pessoas a uma missão, e essa missão precisa ter autoridade para sair para uma missão. Ninguém que vai como um missionário, uma tropa de elite, vai para a guerra, há uma hierarquia, e todos esses níveis de hierarquia é dado o quê? Uma autoridade. Meu irmão, minha irmã, lembre de uma coisa, você recebeu a autoridade de Deus. A pergunta é, o que nós estamos fazendo com a autoridade que nós recebemos? Vamos lá para João capítulo 1. Vou tentar continuar esse raciocínio. João descreve esse princípio que está aqui em Gênesis capítulo 1. E diz assim, no princípio era o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele, nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Então João está confirmando aquilo que Moisés escreveu lá sobre a revelação de Deus. Que no princípio Jesus estava, e que o verbo estava com Deus, e a liberação, a autoridade desse verbo era tão grande, que todas as coisas foram feitas por ele. E aí ele continua, João, o apóstolo João, vai falar de outro João, que é o João Batista. E ele diz assim, havia um homem enviado de Deus. Deixa eu fazer uma pergunta, você tem uma missão? Só 3 aqui têm missão. Você tem uma missão, meu irmão? Você tem uma missão dada por Deus? Talvez você não saiba a sua missão, talvez você nem se lembrou, você não entendeu isso. Mas hoje nós estamos aprendendo que nós temos uma missão. Deixa eu perguntar de novo, você tem uma missão? Irmãos, nós podemos fazer uma missão parados? Não. Estático. Então eu chego a uma conclusão, que nós não ficaríamos aqui uma semana, não podemos ficar uma semana, não podemos ficar um mês, não podemos ficar para sempre aqui. Esse momento é um momento específico, um momento da adoração, do culto, da presença de Deus, é um momento necessário, é um momento que nós temos que buscar, mas não é só para esse momento que nós somos criados. Não é, porque Deus nos chamou para produzir, e Deus estava lá, Pai, Filho e Espírito Santo, e Ele chama à existência aquilo que não existe. E depois que Ele chama à existência aquilo que não existe, Ele cria filhos, à sua imagem e semelhança. E Ele nos dá um poder, não de criar, porque nós não podemos criar do invisível, mas Ele dá o poder para o ser humano de gerar algo. Tanto é que nós temos por isso que o princípio de Deus é maravilhoso, não tem como. Como é que você vai aceitar o homossexualismo? Como é que você pode aceitar?
Na relação de dois homens, há geração. Na relação de duas mulheres, há geração. Mas na geração de um homem e uma mulher, o que acontece? Nós geramos filhos, e filhos são herança de Deus para a bênção. E nós temos orgulho de ver os nossos filhos e saber que eles serão melhores do que nós, não é verdade, irmãos? Isso é o grande desafio dos pais. Essa é a grande alegria. Você que é um pai que ama o seu filho, você que é mãe, o prazer da gente é ver os nossos filhos serem melhores que nós. A gente pode lutar para conquistar algo, mas se a gente vê, e se frustrar, mas se a gente vê que os nossos filhos foram além, você fala o quê? Missão cumprida. Gerei. Esse princípio já foi dado por Deus nesse sentido para nós. Crescer, frutificar, multiplicar-vos, cumprir isso, né, no orgânico, naquilo que é biológico, do encontro de um homem e uma mulher. Então, por favor, né, meninos, procurem mulheres, né? Meninas, procurem homens, porque isso é de Deus. O princípio de criar, então, foi passado para nós como gerar. Você tem uma missão? Sim? Qual que é a sua missão? Gerar. Você precisa gerar. Né? Precisa gerar vida. A mãe e o pai, eles geram vida. Mas aqui Jesus está falando de uma outra coisa, de algo mais profundo, de um poder maior que nos foi dado, que é maravilhoso nós entendermos isso. Há um público de missionários aqui nessa igreja hoje. Há pessoas que foram chamadas com a missão. Deus nos deu uma missão. Deus nos chama à missão que nos foi dada. Você precisa despertar para isso, e diz a palavra aqui no verso 6 de João: houve um homem enviado por Deus. Então, quando a gente pensa no mover do Espírito, e depois o Espírito nessa dispensação, ele faz justamente isso. Um servo de Deus que tem uma missão, ele precisa o quê? Se mover. Você precisa ir em direção à sua missão. Ninguém cumpre missão parado. Ninguém vai cumprir missão dentro da igreja. A nossa missão não está aqui dentro. A nossa missão não está aqui dentro. Aqui pode ser o preparo da missão, pode ser o cumprimento da missão, pode ser a alegria da missão, não é verdade? Pode ser a reunião de muitos que voltam. Deus nos deu uma visão. Quando nós tínhamos, acho que fazem 3 anos atrás, que nós, cada pastor, a gente tinha um dia por semana para estar com um grupo aqui, de oração em momentos diferentes e tal. E Deus nos deu uma visão, numa das orações, que Deus preparava pessoas ali como dentro de um quartel, de um exército, uma tropa de elite, qualificando essas pessoas para fazer a sua missão lá fora. Mas a missão a gente vai fazer lá fora, mas nós vamos fazer o que com a nossa missão? Nós vamos trazer a vitória da nossa missão para onde? O que é gerar, irmãos? Isso pode servir para a sua vida secular. Se você for inteligente e entender o que está acontecendo aqui, você vai trazer isso para a sua vida secular. Mas a Bíblia diz: buscar primeiro o reino de Deus. Deus nos deu capacidade para gerar. Gerar o quê? Gerar vida. Gerar pessoas. Gerar almas. Agora, ninguém faz missão se não for enviado, se não sair do seu lugar. Então, se Deus dá uma missão, Deus dá uma palavra de envio para você. Deus dá uma palavra de autoridade. Deus nos dá uma palavra de poder. João veio, diz o verso 6. Houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. Este veio para testemunho. O que significa o testemunho? É a liberação da nossa palavra. Não são 3 palavras que a gente viu lá? Criou, se movia e disse. Ora, o criar, Deus nos deu a capacidade de gerar. Gerar o quê? Vidas. Gerar vidas. Deus te deu a capacidade de gerar vidas. Deus deu uma missão para mim e para você. Essa missão só vai acontecer se a gente sair do nosso lugar.
Isso é o que o missionário faz de uma forma muito radical. Decide ir para um outro país. Aí a gente olha e fala, isso é inalcançável para mim, porque eu não estou disposto, não é esse o meu chamado e tal. Mas o movimento pode estar muito perto de você. O movimento de Deus, o mover do Espírito na sua vida, para gerar algo, pode estar na tua vizinhança, pode estar no seu trabalho, pode estar na sua família, pode estar lá na faculdade. E eu pergunto para você, você está se movendo? Você tem uma missão? Sim, eu tenho uma missão. Pode estar na perua, onde você carrega as pessoas, pode estar na sala de aula. A tua missão, Deus não vai te dar uma missão para a qual você não é capaz, você não está preparado. Como é que eu vou lá, Deus vai me enviar para a China para pregar, embora seja o apelido China, mas como é que eu vou pregar para os chineses, né? Se eu não sei o idioma, se eu não estou preparado para aquilo, a não ser que Ele me dê esse dom. Deus não vai me dar o dom para falar entre grandes empresários, porque talvez eu não é essa, eu não tenho eloquência, eu não tenho a vivência, eu não estou naquele meio de sociedade ali, mas Deus tem alguém para isso. Deus pode chamar a pessoa que é um artista, um jogador de futebol, um técnico em informática, uma cozinheira, um vendedor, um gerente, um administrador de empresas, uma manicure, a professora. Deus usa as pessoas, Deus deu dons para nós, nos empoderou, porque a nossa missão precisa ser cumprida. E a nossa missão, irmãos, a nossa missão é igual de todos, em lugares diferentes. Qual é a nossa missão? Gerar vida. Deus te deu poder para gerar. João veio e fez o quê? Este veio para o testemunho. Terceira palavra. Acho que o raciocínio é até simples. Deus nos deu a capacidade para gerar. Dentro da nossa missão. Nossa missão é ganhar vidas. Se Ele nos deu essa capacidade, nós precisamos nos mover. E como é que a gente vai fazer isso? Através daquilo que nós declaramos. Porque há poder na palavra. Há poder na palavra dos filhos de Deus. A nossa vida fala também. O nosso testemunho fala. As nossas ações falam. E a Bíblia diz lá que disse Deus, haja luz e houve luz. É pelo poder da palavra que nós temos liberado a autoridade para gerar vidas. Capítulo 3. Vamos chegando para o final aqui. Capítulo 3. Verso 4. Disse Nicodemos: como o homem pode nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre da sua mãe e nascer? Jesus respondeu: na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de ter dito: necessário vos é nascer de novo. Presta atenção nisso. O vento assopra onde quer. O que é isso, irmãos? Movimento. O vento assopra onde quer. E ouves a sua voz. O que é voz? É palavra. Mas é o vento que está falando? Não, ele diz aqui: mas não sabes de onde vem nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Jesus está comparando o vento conosco. Jesus está comparando que nós temos que ser pessoas que temos uma missão e nós somos levados e movimentados por quem? Pelo Espírito. Então, se a gente vem e a gente adora a Deus, nós não vamos ficar aqui adorando o tempo todo. Mas nós precisamos sair daqui com algo dentro de nós. Se Jesus é o centro da minha vida, eu quero te dizer que se Ele é o centro da tua vida, Ele tem uma missão para você. E a sua missão e a minha missão é gerar vidas.
E a gente precisa ser como esse vento, que é levado por quem? Tem que ter movimento. Por isso o Espírito Santo está sobre a igreja. Por isso a gente ora por avivamento. Por isso a gente clama ao Senhor para que o Espírito possa se mover em nós. E nós possamos fazer o quê? Liberar a palavra. Assim todo aquele que é nascido do Espírito. Quem é nascido do Espírito foi o quê? Gerado. Foi gerado. Gerado por quem? Por quem evangelizou. Por quem levou aquela palavra. O último texto que a gente vai ler, Mateus 28. Capítulo 28, verso 18. E chegando-se Jesus, falou-lhes dizendo: é-me dado todo o poder no céu e na terra. O que é isso? Bênção, empoderamento. Quem que deu isso para ele? O Pai. Não é verdade? Deus deu, empoderou a Cristo. E Cristo, nessa cadeia, fez o quê? Empoderou a quem? Aos seus discípulos, aos seus filhos. E Jesus orou lá pelos discípulos e falou: Senhor, eu estou orando por esses, mas por aqueles que também virão. Quem são esses, irmãos? Somos nós. O Senhor Jesus liberou poder sobre a igreja. Liberou poder para nós. E ele diz assim: portanto, ide. O que significa isso, irmãos? Movimento. 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 É sair do seu lugar comum. É ir em encontro à sua missão. Quem é a sua missão? Sua missão são pessoas, são vidas. São pessoas ao seu redor. São pessoas no seu trabalho. São pessoas na sociedade. Faça o quê? Ensinai. Como é que se ensina, irmãos? Através da palavra. A gente libera a palavra. A gente vive a palavra. É o poder da palavra. Não é você que transforma. Não é você que gera. É o mover do Espírito Santo. Experimente isso. Deus vai fazer através da sua vida. Libere a palavra de Deus sobre a vida de alguém. Por que a gente está vivendo com medo de pregar a palavra? Com medo de convidar as pessoas? Com medo de orar por uma pessoa? Por que tem que chamar alguém para orar? Por que pede oração muitas vezes? Claro, tem que pedir oração para a igreja, mas Deus deu esse poder para você. Você tem uma missão? Se você tem uma missão, Deus te deu poder. Se mova no Espírito. Se mova no Espírito. Nós estamos falando de um culto de missões. E a gente quer aprender aqui que existe uma missão para todos nós. Então, portanto, ide. O que é isso? Movimento. Quem que nos leva ao movimento? O Espírito Santo. Quem que nos empoderou? O Pai. Deus Pai. Ele nos abençoou. Tem uma bênção do Senhor para a gente frutificar e multiplicar. Você acredita nisso? A bênção do Senhor está sobre a igreja. Já está liberado. Já está. Você não tem que pedir isso. Já está liberado. Você precisa usar isso. Não precisa pedir. Precisa usar. Ide, movimento, ensinai todas as nações fazendo o quê? Batizando. Qual é o sentido do batismo? Novo nascimento. Então a gente vai, a gente libera a palavra e na liberação da palavra a gente gera a vida. Ah, pastor, mas é fácil assim? É assim. Foi assim que a igreja primitiva ganhou vidas. Foi assim que a igreja primitiva se desenvolveu. Eles sabiam que eles tinham uma missão, irmãos. E a missão deles era ganhar almas para Jesus. A sua missão não é ficar adorando a Deus. Isso não é a nossa missão. Isso é a essência da nossa vida. É o nosso relacionamento com Deus. É nós estarmos na presença do Pai. A gente ter prazer de adorá-lo, de ministrar ao coração de Deus, de estar perto do Senhor, de reconhecer aquilo que Ele fez na nossa vida, porque alguém
cumpriu a sua missão na minha vida. Alguém me levou a um novo nascimento. Alguém levou você a um novo nascimento. Quem foi essa pessoa? Quem foi que te evangelizou? Quem foi que te levou aos caminhos do Pai? Essa pessoa cumpriu a sua missão. Veja bem, essa pessoa, ela se movimentou até você, ou ela foi receptiva para você no momento que você estava precisando. Vai pensando nisso. Alguém cumpriu a sua missão. E alguém, na hora que você estava perto, você não conhecia Cristo, você não conhecia os princípios da Bíblia, alguém fez o quê? Liberou uma palavra sobre a sua vida. Falou, olha, Jesus pode mudar a sua vida. Olha, venha conhecer a Jesus. Olha, tem um entendimento de Cristo na sua vida. Olha, Jesus Cristo é maravilhoso. Jesus morreu na cruz. Alguém liberou uma palavra. Você não chegou a se batizar, a ser uma nova criatura sem receber uma palavra. Você recebeu uma palavra. E quem tem uma palavra tem um destino. E a palavra foi a palavra que te libertou, meu irmão. Foi a palavra que alcançou o teu coração um dia. Foi a palavra de Deus, por mais que alguém foi usado, mas foi a palavra de Deus, porque está escrito que a palavra de Deus é viva e eficaz, mais penetrante que espada alguma de 2 gumes. Meus irmãos, nós temos um poder extraordinário nas nossas mãos. É o poder da palavra de Deus. É o poder da palavra. Nós temos uma missão. Deus nos deu uma missão. E a gente precisa se movimentar. E aí Jesus fala, ide, movimento, ensinai, libere a palavra. Batizando. Quer dizer, quem se batizou é quem se regenerou, quem recebeu essa palavra. Meus irmãos, quero encerrar com a última... Eu queria cantar novamente esse cântico aqui. Pode subir a banda já. Jesus, tu és o centro do meu ser. Talvez a gente vai cantar com outro sentido agora isso, não é verdade? Mas eu quero só falar uma última coisa para você. Uma última coisa. Que Deus tem incomodado o meu coração ao ministrar essa palavra aqui. Jesus disse o seguinte: aquela árvore que não dá fruto é cortada, é lançado fora. Meus irmãos, nós somos chamados, gerar é dar frutos, não é verdade? Gerar é dar frutos, é transformar a vida de pessoas, é levar geração de vida onde havia morte. E a Bíblia é muito simples, e curta e grossa em dizer o seguinte: se você não dá fruto, você é lançado fora. Se nós temos uma missão, nós temos a bênção do Senhor, nós temos o Espírito Santo que pode nos movimentar, nós temos a palavra de Deus, se nós não cumprirmos essa missão, nós somos cortados. Eu quero que você reflita nesse momento. Vamos ficar em pé, eu já vou chamar o pastor aqui para dar a bênção. Vamos receber a bênção, né? Vamos entender muito bem, né, o que é a bênção, né? Não sai correndo do culto, nunca mais da sua vida, né? Porque isso é importante, é de Deus, né? Meu irmão, você tem dado fruto para o Senhor? Você tem dado fruto? Você tem dado fruto primeiro na sua casa, na vida dos seus filhos. Você tem dado fruto? Você tem gerado vida para eles? Você tem gerado vida? Você tem liberado para pais? Estou falando para os pais aqui. Você tem liberado palavras sobre os seus filhos? Porque há poder na palavra de Deus. Deus nos deu a primeira missão é dentro da nossa casa. A gente aprende isso aqui há anos aqui. Que a nossa igreja é voltada e pensa na família, no fortalecimento da família. Você está liberando palavras sobre os seus filhos? Você está gerando vida sobre eles? Você precisa fazer isso. Você precisa fazer isso com a sua boca, com as suas atitudes, com o seu exemplo. Porque senão você é cortado. O primeiro ministério que nós temos é na nossa família.
Você tem liberado palavras, você tem sido exemplo. Você que é mãe, você que é pai, presta atenção nisso. Você tem uma missão. E para as vidas aí, irmãos? Fecha os teus olhos agora. Eu vou orar, eu queria orar para que o Espírito Santo mostrasse para nós pessoas, porque se tem uma missão, tem alguém que precisa da sua palavra liberada. Deus te deu uma missão. Quem são essas pessoas? Quem são essas pessoas que Deus tem te chamado? Deus tem te chamado para ser um evangelista lá, para entregar sopa, para ir no parque, para pregar na Praça da Sé. Deus tem te chamado para ir no hospital, acolher alguém. Deus tem te chamado para fazer um bolo para uma vizinha e falar do amor de Deus, trazer na igreja. Deus tem te chamado para lá no seu trabalho, diante dos teus funcionários, da tua equipe de trabalho, você liberar uma palavra de bênção sobre eles com autoridade. Deus tem te chamado na faculdade, você está fazendo o que naquele lugar? Quem são as pessoas da tua missão? Quem são as pessoas no teu estabelecimento, no teu comércio? Você precisa olhar a vida e a tua missão de outra forma. Culto de missões é para nós sim, é para a igreja sim, porque é uma missão. E se nós cumprirmos a nossa missão, nós vamos trazer as vidas para cá, porque isso faz parte da nossa missão. E você vai chegar no fim do ano e você vai falar: glória a Deus, eu levei alguém ao batismo, eu levei alguém à classe de batismo. Irmãos, essa é a nossa missão, é gerar vida. Todos esses princípios vão servir para a nossa vida secular. Trabalhar, gerar, se mover, liberar palavra, acreditar naquilo que você quer. Você pode levar isso para a sua vida pessoal, para os seus negócios, você pode levar isso. Mas Deus não chamou a gente para isso especificamente. Deus chamou você, cada um de vocês, cada um de nós, para a gente gerar vida na vida de pessoas. Não parta desse mundo a chegar diante do tribunal do Senhor depois e não ter nada para entregar para Ele.